E hoje, o escritor Tarzan Leão traz em contexto o tema O Assombro Leva ao Saber. Contexto. Oferecimento. Café Catu, o café do seu dia a dia. O assombro leva ao saber. O assombro leva ao conhecimento. Essa ideia não é minha, é de Aristóteles, um filósofo grego que viveu no quarto século antes de Jesus Cristo. Você já se assombrou diante de alguma coisa? Já ficou extasiado, assustado? Pois bem, é esse momento de assombramento, digamos assim, que faz com que gere dentro do ser humano o desejo, a vontade de conhecer. Vamos para alguns exemplos práticos. Eu era muito novo, um garoto ainda, e aí um dia deitado assim na calçada, olhei para o céu, a cidade estava sem luz, olhei para o céu e vi aquele céu estrelado, brilhando as estrelas, e eu comecei a contar as estrelas e mais estrelas apareciam, tantos quantas eu contasse, e aí aquilo me deixou num assombro muito grande. Como tudo isso pôde ter surgido? Como esse universo tão perfeito, tão belo, pôde passar a existir desde sempre, a partir de um determinado momento, e isso então me levou a buscar conhecer sobre a origem do mundo, a origem do universo. Mas vamos para algo mais prático para você entender. Sabe quando você chega num lugar desconhecido, que você olha para aquela mulher, ou se você é mulher, olha para aquele homem, olha para aquela pessoa, e aí toca tão profundamente você fica louco, você fica assombrado, positivamente assombrado, porque aquela pessoa mexeu com você, mexeu com seus sentimentos, foi lá fundo no seu coração, no seu ser, e aí aquele assombramento, aquele momento de êxtase, de deslumbramento, faz com que você procure informação daquela pessoa. Quem é? Onde vive? O que faz? Tem namorado ou tem namorada? Como é que vive? Trabalha? Estuda? Pois bem, se não fosse aquele assombramento, você não teria tido o interesse, a vontade, a curiosidade de saber quem era aquela pessoa. Então, para que exista saber, para que exista conhecimento, é preciso que haja esse assombramento, é o que defende Aristóteles. E aí, assombrado, a gente então busca conhecer. Lá atrás, eu tinha 14 para 15 anos, assombrado com muitas coisas que eu não encontrava explicação, comecei a ler filosofia, o próprio Aristóteles. Eu tinha 14 para 15 anos quando comprei o primeiro livro de Aristóteles para ler. E aí, depois, claro, passei para a religião, porque a filosofia e a teologia se ocupam dessa questão, de responder a essa questão. E aí eu fui então para a Sagrada Escritura, fui para a Bíblia, buscar conhecer, saber. Mas é também esse assombro que a gente tem que nos deixa indignados diante das injustiças, por exemplo. Se você vê uma situação de injustiça gritante e não se assombra, e não fica indignado, você precisa humanizar-se. Você precisa entender que a vida só tem sentido se ela for vivida nesse assombramento. Aquela música que você escuta e que toma você e faz você viajar, faz você ir para outros lugares, ou aquele livro que você leu, enfim, tudo isso nos leva ao conhecimento. E aí, quando nós vemos então uma grande catástrofe, por exemplo, leva muitas pessoas a buscarem na ciência a explicação para aqueles acontecimentos e, mais do que isso, uma forma de prevenção. Por quê? Porque nos deixou indignados. Então, o assombro, o êxtase, esse momento que você tem diante do desconhecido e que faz com que você busque conhecer, isso foi fundamental para o desenvolvimento da cultura, isso é fundamental para o desenvolvimento da ciência. Uma pessoa que é apática, uma pessoa que não se assombra diante de nada, ela leva uma vida muito parecida
com a vida dos animais. Ser humano é assombrar-se. Ser humano é indignar-se diante das injustiças. Ser humano é também maravilhar-se diante do belo que está diante de nós. Assombre-se. Shalom, até semana que vem, se Deus quiser. Assista às quintas-feiras na TVC Paracatu, no Jornal da Cidade. Contexto com Tarzan Leão. Oferecimento Café Catu, o café do seu dia a dia. O cafezão.